Oi, Emerson, tudo bem? Olá, Vicente. Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Eu estou bem. Eu confesso para você que eu estava muito ansioso com esta conversa por dois motivos. Assim, primeiro, porque eu tenho gente na minha volta que fala que eu preciso conhecer o Emerson demais, e Uhum. aí isto cria uma expectativa. E segundo, que acho que pensando no tema do Acontece, acho que você representa uma marca que pulsa muito essa discussão e eu olho muito para o mercado. Então, te agradeço muito a generosidade de ter aberto o espaço para a gente trocar no Acontece. Obrigado, está todo mundo muito contente com a tua participação. Imagina, Vicente, eu que agradeço aí. Bom, não sou nenhuma celebridade, né? Muito pelo contrário, eu adoro ser low profile, né? Acho que é um pouquinho da minha característica aí. Eu até brinco, cara. O pessoal fala assim, mas não, outro dia não sei o que foi o assunto. Qual que é o seu Facebook? Eu falei, eu não tenho Facebook. Não, não, mas você já tem. Não, não, nunca tive Facebook, né? Então tem umas coisas assim. Mas enfim, obrigado aí pela oportunidade. Fico muito feliz também de falar contigo, de falar com todo o pessoal da Cornerstone no Acontece. Acho que é uma grande oportunidade para a gente trocar ideia, conhecer mais dos grandes tópicos que a gente lida no dia a dia aí e, obviamente, conhecer novas pessoas, conhecer novos amigos e poder compartilhar e aprender um pouco mais com as experiências aí. Muito bem. E para quem está assistindo esta conversa, o Acontece Carreira, ele é um projeto de pesquisa que a Cornerstone Carreira Brasil desenvolve, onde a cada ano a gente escolhe um tema que recorta as carreiras e a gente convida aí grandes executivos de recursos humanos para debater neste primeiro semestre, para depois a gente perguntar para você que está É. assistindo numa pesquisa de panorama nacional como é que este tema afeta a tua carreira. E aí a gente poder debater isso tudo. E aí, Emerson, essa pessoa que é quase íntima minha, Emerson Martins, é o Head de HR Brasil do Google, e por isso este lugar, porque quando eu fui uma geração nova, no momento, que já não sou mais, o Google foi um dos grandes transformadores da forma como eu enxergava o mercado, e imagino que por isso que a gente estava ansioso para te ouvir. Quando a gente começou a curadoria disto, os temas de diferença surgiram muito, porque o projeto de pesquisa é olhar o momento das carreiras, onde a gente tem no mercado de trabalho quatro grandes gerações atuando, então quatro pensares de um mundo diferentes, e aí a gente, tudo que a gente não queria era cair no lugar do quem é certo, quem é errado, o que é bom, o que é ruim. Então, mesmo lidando com as diferenças, a gente foi tentando pegar um tema protagônico que, mesmo refletindo e conversando com gerações de forma diferente, me parecia que nas carreiras ele era um tema que recortava as gerações. E este Uhum. tema a gente começou a debater que era autocuidado, saúde mental. Você entende que este é um tema comum para as gerações, no teu olhar? Como é que vocês olham para este tema com as gerações? Bom, vamos lá. Você sabe que, só fazer um parênteses aqui, esses dias eu me peguei conversando com o meu time lá e, né, se você cai a sua ficha que você é o mais velho do seu time de idade, né? Em algum momento eu fui o mais novo, né? Mas e a conversa era muito nesse sentido. A gente estava falando de saúde mental, de autocuidado, né? De como é que é a dinâmica das organizações hoje. Você tem diversos tipos de organizações que cobram e, digamos assim, que buscam seus objetivos de maneira diferente, né? Autocuidado, saúde mental, são temas que já vêm surgindo há algum tempo e estão cada vez mais em evidência dentro das organizações, e eu acho que na sociedade como um todo, né? Cada vez mais você vê as pessoas se autocuidando mais, se preocupando mais com a saúde, se preocupando mais com o seu bem-estar, se preocupando mais com a sua felicidade, com o seu corpo físico, né? Então você tem diversas pesquisas, diversos dados. Esses dias, obviamente não vou trazer nenhuma fonte científica aqui, mas muito mais. Outro dia uma informação, as gerações mais novas são que estão menos consumindo bebida alcoólica. Isso é um reflexo, isso pode ser um reflexo. Eu lembro que na minha geração, eu já passei dos 50 já há algum tempo, a questão dos amigos fumarem, aquela coisa toda, hoje você não vê mais isso. Então, para mim, isso é um processo de evolução que a gente está sentindo e viveu, né? E isso acabou hoje passando para dentro das organizações, até com as novas gerações
trazendo esse contexto, né, de saúde, de bem-estar, de propósito, do autocuidado, para dentro do ambiente profissional, né? Aquilo que a gente fazia antigamente na nossa vida pessoal, isso acaba se conectando com o seu propósito e com esse ambiente profissional. Então, assim, é inerente essa discussão dentro das organizações, o tanto que a gente investe em saúde, bem-estar, em propósito, em essência, em cultura, obviamente sempre conectado com essa diretriz aí, com esses argumentos de saúde, bem-estar e propósito, né? Muito bem. E aí, pensando neste grande caldeirão da organização, movimentada por 4 gerações pulsantes, as empresas elas estão vivendo de fato, na praxis, aquilo que sempre se dizia no conceito, mas agora isso se torna real, que é o que se ganha na organização tendo 4 visões de mundo e de carreira diferentes. Assim, na tua visão, o que as organizações tendem a ganhar com 4 gerações operando ao mesmo tempo? Putz, para mim, eu não vejo. Isso é muito engraçado. Eu tive um professor de estratégia organizacional no MBA que ele falou assim: o que der às organizações de hambúrguer contratar uma salsicha, né? Ele usava um termo mais ou menos assim, porque lá atrás você tinha uma tendência de contratar alguém para trabalhar com você que pensava igual você, né? E se alguém te desafiava, ou se você desafiava alguém, ou contestava, ou trazia uma ideia diferente, não sei o que lá, você já tomava aquele olhar meio torto, você já era meio que mal visto na organização. Quando a gente fala das gerações, né, eu estou numa geração, eu tenho a minha equipe são mais novos, como eu já brinquei aqui, são geração, né, millennial, geração. Já tenho geração Z na minha equipe também, e tem os líderes que são da minha geração e até de gerações anteriores aí, e eu vejo que assim a composição do pensamento, né, ou seja, a estrutura de pensamento, o objetivo de essência de cada uma dessas gerações, que é diferente, mesmo se você pegar as 2 últimas gerações, que a gente fala de Z e Millennial, tem essências que já são claramente diferentes, né? Propósito, vivência, experiência, quando você coloca tudo isso num caldeirão, mexe, coloca aquela pitada da cultura organizacional, você consegue resultados e você consegue um nível de conversa organizacional, de evolução organizacional fantástico, né? Então, acho que essa perspectiva da soma das diferenças faz uma composição que ela é importantíssima para qualquer empresa, né? Obviamente você traz outros desafios, né? Que como é que a empresa se estrutura de uma forma para atender todas essas demandas, né? Como é que eu, como líder, me preparo para entender que uma geração tem muito mais correlação trabalho-propósito e outra trabalho, saúde e bem-estar, e a outra geração trabalho, dinheiro, reconhecimento, status, posição. Como é que no final do dia eu, como estrategista de RH, desenho as coisas para atender esses 3 prismas, essas 3 perspectivas? Então, traz um nível de complexidade maior, mas, por um outro lado, quando você está discutindo soluções, quando você está trazendo para a mesa discussões estratégicas, você recebe uma enxurrada de ideias ou de perspectivas e de visões diferentes, que é muito rico para a construção das soluções, principalmente a gente de recursos humanos que vai lidar com essas gerações e já tem que se preparar para as próximas, porque daqui 5, 10 anos a gente já vai ter as novas gerações entrando no mercado de trabalho com uma visão totalmente diferente, né? Então, a forma como se reconhece, a forma como se admira a empresa, como você se engaja com a empresa, a forma como você, no final do dia, se conecta com esse propósito como um todo, ela é diferente. Mas nós temos que achar um bem comum ou achar um denominador comum aí para que a empresa consiga trabalhar com tudo isso. Então, assim, eu só vejo vantagens em ter todas essas gerações sentado à mesa numa discussão, porque a variedade de ideias, de assuntos e de soluções vem assim, naturalmente, a gente consegue evoluir de forma muito positiva. Eu acho fantástico isso e este lugar de pôr todo mundo para pensar ao mesmo tempo. Eu tive uma grande quebra de paradigma vivenciada na minha carreira dentro do Google. Eu fiz muito benchmark no Google, porque você tinha aqueles eventos que vocês convidavam para debater, os RHs, e eu ia,
E eu lembro muito de uma visão de comunicação, de como é que a gente comunica com todo, que quando eu fui lavar minha mão no banheiro, tinha uma lista de comitês do lado, onde a equipe tinha observado que quando as pessoas iam no banheiro lavar a mão, elas liam. Então eles colocaram que as pessoas se inscrevessem em comitês do lado dentro do banheiro. Eu falava assim, cara, que loucura! Eu nunca teria pensado nisso. E alguém só pensou porque alguém contou que quando ela vive isso, ela está vivendo nesse lugar, e aí ela comunicava. E eu comecei a pensar a comunicação de um jeito diferente do que eu via pela vivência do diferente que o Google tinha me apresentado. E aí, a minha provocação, Emerson, é porque a gente está num mundo que o que eu sinto conversando com os RHs e com as empresas, que apesar da gente ter um conceito bacana de como olhar essas diferenças, o tema inovação parece que ele também recorta as carreiras e todo mundo parece que vai em busca da inovação, mesmo às vezes as organizações nem estarem prontas para inovar, mas vão em busca deste lugar. Da experiência que você tem, e aí entendendo o desafio de recursos humanos, que é fazer estas, como você bem disse, essas diferenças conseguirem colaborar para pensar o próximo passo, o que é uma prática que você traria relevante, que você compartilharia, que outras organizações pudessem beber na fonte, no sentido de exercitar esse processo colaborativo dentro dos diferentes olhares em busca deste processo de inovação? Olha, o Vicenzo, inovação hoje é algo que... E é engraçado, né? Só para contar uma longa, curta história, aí eu sou formado em ciências da computação, né? E não foi por acaso, né? E também não tinha a mínima visão há 30 e tantos anos atrás, quando eu me formei, que eu ia atuar basicamente, essencialmente, no segmento de tecnologia, que um dia eu ia ser profissional de RH e que um dia eu ia ser um profissional de RH liderando um país que hoje é uma das principais empresas de tecnologia e inovação no mundo. Né? O Google tem pouco mais de 25 anos de existência, são 27 anos de existência no mundo aí, e é algo que vem revolucionando com solução, com tecnologia, com pensamento, com assim, que o que a gente está vivendo hoje já está ultrapassado, porque o que algumas mentes brilhantes estão pensando, a gente já tá à frente do que a gente tem hoje, né? Quando a gente fala de inovação, acho que a inovação ela é essencial para nossa existência e para nossa sobrevivência até como seres humanos, né? A gente tem que buscar sempre evoluir. Isso já é, né? Isso já vem desde de um cara que chamava Darwin, talvez alguém conheça aí, que falou alguma coisa lá atrás que os mais fortes sobrevivem, aquela coisa toda, né? Simplificando o tema. Mas assim, a gente tem que se preparar cada vez mais. E a tecnologia hoje, quando a gente fala de tecnologia, ela é essencial à nossa vida. Você não vive sem tecnologias. Fica você uma semana sem celular, sem acesso à informação, alguma coisa, você já começa a entrar em parafuso. Então, é algo que acabou se tornando parte da nossa essência e parte da nossa vida no dia a dia. Profissionalmente falando, né? E aí conectando um pouco com essa questão das gerações. As gerações evoluem e elas se desenvolvem de maneira diferente, né? E a gente via nos primeiros usos de inteligência artificial, quando a gente começou, né, a trazer esse tema para discussão, para a mesa, tal. Os mais jovens utilizavam, as pessoas com mais senioridade, não, isso daí é frescura, está subestimando minha inteligência, né? Você está usando isso porque você não sabe, então você vai lá, é como se você, né, como se fosse um atalho. Está querendo roubar, Está querendo roubar a ideia já está lá, aquela coisa toda. Obviamente a gente tem uma preocupação com toda a parte de conteúdo, do uso desse tipo de conhecimento, né, da profundidade desse conhecimento quando ele for aplicado, essas coisas todas, tal. Mas é algo que está aí, é natural, e a gente vai ter que evoluir cada vez mais, né? Então, o que eu trago muito para o meu time hoje, né? E para o Google hoje é uma empresa que a gente estava discutindo esses dias, de AI enablement, AI driven, AI, todas as coisas. Eu falei, gente, o Google é uma empresa nativa de inteligência artificial, a gente respira inteligência artificial lá dentro. Tudo está centrado nisso, todos os produtos, todas as soluções, os investimentos, né? Então, a gente está vivendo isso no nosso dia a dia. Faz parte do seu core job. Se você não souber, se você não utilizar, se você não entender,
é o principal produto, ou um dos principais produtos da empresa, e se não é o principal produto da empresa, os outros produtos têm a conexão com a inteligência artificial. Então, isso faz parte do core job da empresa, e é importante você saber, e você tem que saber, né? Se você trabalha numa indústria alimentícia, você tem que saber do alimento, como se você trabalha numa indústria de logística, você tem que saber como é que funciona a roteirização, enfim, distribuição, aquela coisa toda. Faz parte dessa essência, e a equipe, ela é motivada, incentivada e você bem transparente, até cobrada por este uso, né? A gente traz os temas, as discussões, e a gente tem usado a inteligência artificial para aprimorar soluções e para acelerar o processo de criação, né? Então, hoje, se você está desenvolvendo um novo produto, uma nova solução, ou está buscando uma alternativa, né, ou até no planejamento estratégico que a gente acaba fazendo, usar esse conhecimento e todo esse conteúdo que existe no mundo, né, que o Google tem a missão de organizar as informações no mundo e deixá-las disponíveis para toda a população. Por que eu uso isso ao meu favor e trago tudo o que tem de melhor que está distribuindo desse mundo e trago para a minha essência de desenvolver um projeto e fazer alguma coisa do tipo. Então, a gente tem usado muito a inteligência artificial também para somar ao nosso conhecimento o que já existe de práticas, o que já existe de bem feito no mercado, para aprimorar aquilo que a gente quer entregar para os nossos funcionários, para toda a nossa liderança no dia a dia, né? Então, a inovação vem muito disso, né? De trazer a nossa experiência, de saber usar melhor as ferramentas e buscar tudo aquilo que existe de práticas e reconstruir isso de uma certa forma que seja mais eficaz, efetiva e que tenha mais propósito dentro da cultura organizacional que a gente preza hoje. Então, uma coisa que assim é brilhante, porque você aprende ao mesmo tempo que você elabora, traz o seu conhecimento, porque a inteligência artificial, que é um tema que a gente está falando aqui, ela já traz as coisas formatadas. Só que se você não souber para quem você precisa, ou como você vai usar aquilo, ou como você vai perguntar aquilo e tal, ela acaba sendo um pouco tricky, né? Você pode cair numa grande armadilha. E é engraçado como as gerações usam isso de forma bem distinta, né? A gente começou a usar de uma forma precária, e como uma turma já é mais AI, parece que tem um chip de AI na cabeça, tal, já usa da coisa muito mais aprimorada, né? Você vê mesmo a forma de usar as ferramentas hoje é totalmente diferente do que você usa. Você provavelmente vai fazer uma pesquisa no Google, você vai lá e você digita o texto. A minha filha vai lá e põe para gravar e fala, né? Agora você tem foto, então você não precisa pesquisar. Eu quero saber o que é um bonequinho verde, né, do Android aqui. Você tira uma foto e ele te pesquisa para você. As gerações usam as ferramentas diferentes, né? E a gente tem aprimorado isso para nosso conhecimento também. Muito bom, Emerson. Genial esta conversa. Agradeço muito a disponibilidade, a parceria com a Cornerstone Career, e que a gente permaneça em contato. Obrigado, viu? Imagina, obrigado a você, Vincenzo. Um grande abraço a todos. Valeu. Um abraço.